Olá pessoal, agora nós vamos fazer o jacobiano de coordenadas cartesianas para esférica. Jacobiano de cartesiano para esférica. Esse resultado vai ser a novidade aí no cálculo do jacobiano. Vai ser um jacobiano que a gente ainda não conhece, ok? Então lembrando, o nosso x é ρ seno φ cosseno θ. O nosso y no sistema de coordenadas esféricas é ρ seno φ seno θ. E o nosso z vai ser, ele é na verdade, né, ρ cosseno φ no sistema de coordenadas esféricas. E aí pela definição do jacobiano, né, a gente vai ter o seguinte, ó, o jacobiano vai pegar as variáveis de entrada no sistema de transformação e a gente tem essa saída de variáveis aqui, essas variáveis na saída. Então eu tenho a derivada de x com relação a ρ, de x com relação a φ e a derivada de x com relação a z, ou a θ, perdão. Aqui a derivada de y com relação a ρ, y com relação a φ e y com relação a θ. E por fim as derivadas de z, né, com relação a ρ, com relação a z com relação a φ e z, a derivada de z com relação a θ. Ok. Então a gente calcula o determinante dessa matriz aqui com essas derivadas arranjadas dessa forma, certo? Então vamos fazer o cálculo de cada uma dessas derivadas e substituir na matriz. Vamos lá. Primeiro com relação de x com relação a ρ, tá certo? Vai dar exatamente seno φ cosseno θ, ok? Agora com relação a φ, eu vou ter que calcular a derivada de seno ali, né? E essa derivada vai me dar ρ cosseno φ cosseno θ. Agora eu derivo com relação a θ, eu derivo esse cosseno aqui, eu fico com menos ρ seno φ seno θ. Agora eu vou derivar essa linha aqui, vamos lá, as derivadas em y. Primeiro, derivando o ρ, eu vou ficar com seno φ seno θ. Agora vamos derivar com relação a φ, eu tenho que derivar aquele seno que está lá em cima aqui, ó, né? Então eu vou ficar com ρ cosseno φ seno θ, repito o seno. Agora eu vou derivar tudo com relação a θ, então derivo só esse seno aqui. Vou ficar com ρ seno φ cosseno θ, ok? Agora vamos fazer a derivada em z, né? As derivadas de z. Primeiro derivar z com relação a ρ, isso vai me dar cosseno φ. Agora vamos derivar com relação a φ, então derivo aqui com o z com relação a φ, vai me dar a derivada do cosseno ali em cima. Isso vai me dar menos ρ seno φ, menos ρ seno φ, ok? E a derivada de z com relação a θ é zero porque o z não depende de θ, né? Então vamos lá, colocar um zero aqui. Pronto, está feita a matriz, vamos calcular o determinante dela, tá certo? Vamos calcular o determinante. Para calcular o determinante, a gente pode usar algumas propriedades do determinante aqui para simplificar esse cálculo. Olha só, a primeira
Deixe-me ver aqui o que é que eu posso fazer. Eu acho que eu posso pegar aqui a segunda coluna, ó, e ver que eu tenho um ρ aqui, ó, multiplicando a segunda coluna, né? E esse ρ eu posso colocar ele em evidência, tá certo? Posso colocar ele em evidência. Deixa eu ver se tem algum outro ρ, alguma coisa que eu possa também colocar em evidência. Olha, tem esse ρ aqui também, ó, multiplicando a terceira coluna. Então tem um ρ e ρ que posso colocar em evidência, vai me dar ρ ao quadrado. Tá certo? Eu posso colocar também aqui na terceira coluna, deixe-me ver, eu posso colocar o seno φ, né? Ó, se eu multiplicar seno φ, ele é um elemento comum aqui. Tá certo? Então vai ficar assim a minha matriz, minha nova matriz, né? Eu repito aqui a primeira coluna. Vou repetir aqui a primeira coluna. Aqui a segunda coluna eu vou escrever cosseno φ, cosseno φ seno θ, e aqui menos seno φ. E aqui nessa coluna sai o ρ e o seno φ, eu fico só com menos seno θ, aqui eu vou ficar com cosseno θ e aqui eu vou ficar com zero. Ok? Pronto, aqui já deu uma simplificada na nossa matriz. Será que a gente pode fazer alguma simplificação a mais? Eu acho que sim. Vamos colocar aqui ρ ao quadrado, seno φ. E aí eu vou calcular o determinante a partir dessa terceira linha, certo? Então eu vou ter cosseno φ, que multiplica, ó, o determinante dessa matriz aqui. Fica cosseno φ, cosseno θ, cosseno φ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ, menos, com menos, né? Menos. Vou colocar aqui, esse elemento aqui é menos seno φ, que vai multiplicar um determinante aqui que não vai caber para colocar, para montar. Eu vou chamar ele de D2, tá certo? Então vamos lá, eu vou colocar aqui D2. Vou chamar esse determinante aqui de D1 e esse aqui de D2. Ok, vamos lá. O nosso D2 vai ser a gente tem que eliminar a segunda coluna e a terceira linha. O que sobrar são os elementos da matriz que a gente vai calcular o determinante D2. Então vai ficar assim, ó. Vai pegar essa coluna aqui, fica seno φ cosseno θ e seno φ seno θ. E olhando lá para a terceira coluna agora, a gente vai ficar com menos seno θ e aqui cosseno θ. Ok? Pronto. Agora vamos calcular esses determinantes, fazer uns arranjos aqui e para continuar o desenvolvimento do cálculo desse determinante. Vamos dar continuidade aqui em outra folha, porque não tem mais espaço aqui. Então vamos lá. Então o nosso D1 fica o seguinte, ó. Eu posso pegar aqui, olhando para a matriz D1, eu posso colocar o cosseno φ em evidência, porque ele multiplica na primeira coluna. Então eu fico só com cosseno θ, seno θ aqui na primeira coluna, e na segunda coluna eu repito, menos seno θ, cosseno θ. Certo? Agora vamos fazer a mesma coisa com D2.
vamos fazer a mesma coisa com o D2. No D2, ó, eu posso colocar o seno φ em evidência. Percebe aqui que ele está multiplicando a primeira coluna? Então, eu vou colocar seno φ em evidência e vou ficar, ó, com cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Ok? Então, nós temos essa matriz aí que aparece para o cálculo de D1 e D2. Vamos fazer o determinante dela, né? Elas são iguais. Vamos desenvolver o determinante dela aí. Deixa eu subir um pouquinho mais a folha. Então, preciso conhecer o determinante de cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Calculando, eu vou multiplicando a diagonal, fico cosseno quadrado, e na contradiagonal eu vou ter seno ao quadrado. E somando, isso aí vai me dar 1, ok? Tá certo? Logo, aqui o nosso D1 vai ser cosseno φ, e o nosso D2 vai ser seno φ. Pronto. Então, a gente substitui D1 em D2 lá na fórmula do jacobiano para obter o resultado, né, que a gente, para a gente conhecer qual o valor do jacobiano. Beleza? E aí, substituindo, a gente fica com essa expressão aí. Agora, a gente vê, ó, fica o ao quadrado seno φ, e aqui eu tenho o cosseno ao quadrado de φ, e o seno ao quadrado de φ, que a gente sabe que é 1. Logo, o nosso jacobiano é ρ ao quadrado seno de φ, tá certo? Para coordenadas esféricas, beleza?